Muito boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma reforma íntima do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Vanessa, você pode, por favor, divulgar o link para a gente começar? Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas ao nosso convidado, o senhor Carlos Gomes. Seja bem-vindo. Eu espero que você se divirta também com o trabalho, né? Não só aprenda e ensine, mas também aproveite e se divirta conosco. Boa noite, Lili, Vanessa, convidados. É muito bom estar aqui, mais uma vez, para falarmos da vida e pensarmos na vida. A alegria é toda nossa. Que bom. Eu vou fazer o seguinte, a Vanessa, ela sempre cai quando ela vai colocar o link. Acho que eu vou cantar, vou fazer uma música enquanto o pessoal vai entrando. E à medida que eles forem entrando, eles já vão dando boa noite. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. A gente vai fazer uma cançãozinha bem rápida enquanto o pessoal vai entrando. Nós temos 3 minutinhos e aí a gente vai dar início aos nossos trabalhos daqui a pouquinho. Vamos lá. Suave embalo de uma vida que volta às provas do amor, se renova como linda flor que quer se regenerar. Suave embalo de uma vida que volta às provas do amor, se renova como linda flor que quer se regenerar. E se não sabe o que mais virá, sabe que o tempo a protegerá. Em torno de tantas escolhas, estradas pra se trilhar, o que a vida tem de certo, o que de novo mostrará. Sente por dentro vontade de amar e de viver sorrindo, de se libertar. Siga os caminhos que escolhi, sei que me prendo ao que sou, e que estou pronto pra crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, fruto do tempo de existir, me determino e vou lutar. Eu livre quero continuar, e na essência de viver e ser feliz, sigo com o passo da beleza de encontrar
pois cada elo que eu faço e vivo me faz algo sentir, muito aprender pra continuar a aventura de sonhar, de mais amar. Sigo os caminhos que escolhi, sei que me prendo ao que sou e que estou pronto pra crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, fruto do tempo de existir, me determino e vou lutar. Eu livre quero continuar. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Adriana. Margarida, Brasópolis. Seja bem-vindo todo mundo aí. Pessoal que estiver chegando vai dando boa noite para a gente. Professor Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite. Nós vamos fazer primeiro a nossa leitura, em seguida uma prece e passamos a palavra para o nosso convidado, Carlos Gomes. Pessoal que for chegando vai dando boa noite para a gente saber quem está presente, né? Vanessa, você selecionou uma leitura? Sim. Pode fazer para a gente, por favor? Leitura hoje do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e se chama Separação. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. São palavras de Jesus no Evangelho de João. Semelhante à declaração do Mestre, ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpados alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Muito bem. Você quer que eu faça a prece também? Eu acho que a gente pode fazer uma canção bem pequenininha, só para a gente harmonizar, né? Pedir ao pessoal que quiser colocar os seus copos de água sempre ao lado do celular ou do seu computador, que possa também receber a água fluidificada ao final do estudo. Hoje queremos pedir também para que esse estudo possa harmonizar alguns companheiros nossos que estão passando por alguns processos cirúrgicos, por problema de saúde. O Bruno Casarini, nosso grande irmão, acho que uma parente da Solange também, né, irmã da Solange, e o sogro da Sara. Nós pedimos que a espiritualidade possa elevar as suas luzes a esses irmãos e nos ajudar para que eles recebam um pouco de paz e um pouco de conforto nesse instante, né? Então vamos juntos harmonizar, né? Terra, tempo, regeneração, coração humano transformado,
família, união, tempo, coração, milênio de amor, ideal de vida renovado, doutrina em ação, de amor com Jesus, maior lição, viver e aprender que somos todos irmãos de amor, com Jesus, maior lição, viver e aprender que somos todos irmãos, terra. Boa noite, irmãos e irmãs, já que somos todos irmãos nessa terra. É muito bom estar aqui em mais uma quarta-feira. E quarta-feira para lembrar que o objetivo do Espiritismo é a nossa transformação moral. E isso se dá através da nossa vigilância, da nossa reeducação. E é essa reeducação para a transformação moral que nós chamamos de reforma íntima. E toda quarta-feira a gente precisa se perguntar o que devemos mudar em nós para nos transformarmos moralmente. Hoje é a última quarta-feira de outubro, e outubro para nós espíritas é um mês especial, porque é um mês para nós nos lembrarmos e homenagearmos aquele que organizou todas as ideias trazidas pelos espíritos, e essas ideias foram trazidas para esse propósito, a transformação moral, e daí surge a doutrina espírita, pelas mãos do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França. Mais do que codificador, pesquisador, missionário, ele foi o primeiro espírita do mundo e que vivenciou a proposta do espiritismo na sua transformação moral do indivíduo, realizou a sua reforma íntima. Então, hoje, eu trouxe como reflexão para nós pensarmos quais foram as transformações que aconteceram na vida desse homem que depois veio a ser mundialmente conhecido como Allan Kardec. E ao pensar na vida dele, já que a conhecemos em algumas biografias, alguns momentos de transformação que eu quero falar aqui hoje, pensar em nós, em toda a nossa existência até o dia de hoje. Quais foram os momentos marcantes que fomos nos transformando de alguma maneira? À medida que vamos falando de Allan Kardec, vamos falando de nós também. A primeira transformação importante, a meu ver, que aconteceu com Allan Kardec, ou com o menino ainda, Hippolyte ou Rivaio, foi aos 10 anos de idade, quando ele saiu de casa e foi ser matriculado no internato em um outro país, na Suíça, no Instituto Yverdun, que é um instituto esse dirigido por um outro espírito missionário, Johann Heinrich Pestalozzi, né? E que tinha algumas ideias inovadoras para a época. Então, vamos pensar, início do século XIX, 1814,
uma criança de 10 anos entrando num castelo, que lá era enorme, né? E nunca tinha entrado antes, convivendo ali com 150 outras crianças e jovens, de países diferentes, de línguas diferentes, culturas diferentes, uma grande transformação, né? Não tanto espacial, né, que ele estava em outro espaço, quanto em relação às pessoas que ele, a partir daquele instante, começaria a conviver sozinho. Os pais não ficaram ali com ele, né? E aí uma pergunta para nós: como foi a nossa primeira entrada numa sala de aula? Eu, ao pensar em Kardec, eu me vi entrando pela primeira vez numa sala de aula, quando você está com coleguinhas da mesma idade, mas que muito você nunca viu antes, né? Uma mulher falando lá na frente, que é a professora, que você também nunca viu antes, né? E me veio a cena, né? E olha que isso tem mais de meio século. Então, me veio a cena igualzinho, onde eu estava sentado, alguns colegas que chamaram a atenção. Não me lembro da professora, nem do rosto, nem do nome, os quadrinhos que estavam na parede. Olha como é que fica marcado, impregnado no nosso perispírito, como reservatório da nossa memória, que é só um estímulo, e a gente puxa a história e vivencia, como se fosse hoje. Alguém quer comentar? Oi. Carlos, não, fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Como essa memória é forte, né? Porque quando a criança sai do ciclo, só tem o ciclo social da minha família, e de repente eu tenho que entrar naquele ciclo social. E imagina para o Kardec, para a gente ainda foi a escolinha do bairro, né? Com gente, talvez uma outra pessoa que a gente conhece. Agora ele não, ele foi para outro país. Isso é muito forte, principalmente para uma criança que está construindo ainda, né? A sua identidade. É muito forte. Eu, particularmente, também lembro até hoje da minha primeira professora. É muito engraçado das crianças. Não lembro, assim, quem eram as crianças, mas você lembra da característica de cada um, como eram as mesinhas, né? É muito, muito engraçado como isso é claro na memória da gente. Então, eu vejo como a primeira transformação que a gente entra numa sociedade, como você falou aí, até então desconhecida. E a gente, no final da tarde, papai ou mamãe vem buscar, a gente volta para casa. Ele não. Tem mais algum comentário aí? Não. Então, esse cenário, né, esse ambiente, fez a formação escolar inicial, né? Ele já tinha feito nas primeiras séries lá na cidade dele, e aos 10, né, o que seria aqui, né, um quinto ano, né, vamos dizer assim, né, para continuar, e ele estava numa instituição que era famosa na Europa, né? Várias pessoas iam lá para visitar justamente por causa das formas, né, de se educar ali, por isso que os seus pais o matricularam nesse cenário, né? Como é que Pestalozzi atuava com as crianças? Para ele não dava, como até hoje as escolas fazem, conceitos prontos, né? Aqueles, né, já sabe, pergunta e resposta, tudo decoradinho, não. Ele queria que a criança experienciasse o mundo, né? Então, ele enfatizava a capacidade de observação da criança. Observar, ouvir, descobrir, tropeçar, tentar novamente e se enganar. Achei muito interessante ele falar sobre isso. Deixar a criança se enganar, porque ela vai fazer de novo até acertar. Mas nós temos uma escola que privilegia só o acertar. Errou, já é mal vista. E isso veio para a sociedade, veio para a religião. Você não pode errar. Errar é pecado. Você vai ser queimado na fogueira, você vai ser expulso da escola, você vai ser expulso da sociedade por causa de um erro, né? E Pestalozzi não tinha essa ideia, porque a partir do erro, a criança ia buscar a resposta certa, né? Então, deixar a criança se enganar, deixar ela errar para aprender. Isso era uma inovação no início do século XIX. Né? Carlos, hoje a preocupação de trabalhar com a frustração é muito grande, né? Existe uma rede de psicólogos que busca muito
a gente tentar não fazer com que a criança não se frustre, né? Ela tem que ter essa frustração para ela conseguir vencer, né? É que nunca se frustrou na vida. Então, até que ponto as escolas preparam para a vida? Preparam para o vestibular, para tirar, para poder entrar, né, Nós temos um numa comentário aqui faculdade. Né? do Alexandre, ele colocou assim: eu tive problema, eu chorava bastante, minha irmã Karina teve que entrar na escola 2 anos antes da vez dela para eu parar na sala. Você vê a dificuldade, como é né, que é dessa traumático. ambientação, como é que é, né, para as pessoas. E eu me lembro também que, nesse primeiro dia, eu tive vontade de chorar, mas não chorei. Aí uma coleguinha chorou por mim. Né? Que aí alguém chora, tá? Ai, que bom que o outro chorou e eu não precisei chorar. Mas a vontade é essa mesmo. E depois esse choro veio se repetir quando a minha primeira filha entrou na escola, né, fechou a porta e eu deixei lá. Ela não chorou, mas eu que tive a mesma vontade. Nossa, está entrando para o mundo. É incrível Deus que eu passei a ajuda. mesma coisa. Eu não chorei, não tive vontade, não, na minha entrada na escola. Mas quando a minha filha entrou, eu fiquei no passeio chorando, porque ela não chorou. E falava: tchau, mamãe, pode ir embora. E eu, puxa vida, ela tá me mandando embora e eu aqui chorando. A gente realmente, depois que a gente fica velho, fica bobo, né? E vó chora também. Só Muito. esperar. Então, Carlos, oi, pois não. eu fiquei pensando um pouquinho quando você falou de Pestalozzi, de como ele entende, né, a educação. É engraçado, né? A gente tem uma sensação de que quem trabalha muito na área de educação tem uma sensação que a gente sempre está buscando descobrir, nossa, como nós vamos, né, alcançar, como que a gente vai fazer isso ser melhor. E Pestalozzi foi tão objetivo, ele simplesmente olhou a lei natural, né, falou assim, nossa, as coisas funcionam desse jeito. Então, o aprendizado também vai ocorrer desse jeito. Você vê, a metodologia dele, ela segue a lei divina. É o que Deus faz com a gente, né? E ele só deixou fluir e foi ali balizando, né? Ajeitando o caminho da criança. É simples, não é complexo. Você falou uma coisa importante aí, educação natural. Nós artificializamos a educação para caber numa caixinha, para entrar no vestibular, para ter uma profissão e se frustrar na vida. E Pestalozzi trabalhava, né? Cabeça, coração e mãos. A criança tem que pensar, sentir e fazer. A nossa educação hoje é só pensar, 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 não trabalha emoções, não trabalha sentimento e muito menos o fazer. Não é? Então, olha como é que avançamos em tempo, né? Mas até que ponto nós avançamos em termos de dar liberdade para a criança pensar e se tornar um adulto pensante, principalmente no Brasil. Né? É um método também chamado de heurístico, né? Onde a criança é lançada uma dúvida, né? Para ela poder buscar uma resposta, e ele é levado a descobrir por si mesmo. Na década de 80, tivemos o início disso, chamado construtivismo, mas acabou não dando certo, porque foi só, infelizmente, um modismo. Né? Mas é o certo, deixar a criança descobrir. Ele valorizava muito a intuição, né? Coisa que hoje a ciência está voltando a falar a respeito, mas há muita razão, muita comprovação, muito, né? Só o que você pode trabalhar nos 5 sentidos, né? Na questão positivista. E se esquece que a gente tem uma intuição, principalmente nós espíritos, sabemos muito bem disso. Né? Então, na observação, a criança tinha uma visão global, então ele passeava com as crianças ali nos arredores do instituto, né? Que era arborizado, né? Era muito rural. Ela observava os minerais, né, vegetais, animais, depois ia observando as partes sem perder a relação com o todo. Né? E, a partir daí, ela iria concluir a sua experiência e produzir seu próprio conceito em relação àquilo. Depois, os professores iam trabalhando, né, da melhor forma possível, mas partia dela, principalmente. Mais alguém? Não. Influência religiosa. Que tipo de influência religiosa? Aquele que seria Allan Kardec, né, que falaria também de uma religião natural, recebeu a partir dos 10 anos de idade. Então, nós estamos numa época
enquanto já existiu a Reforma, né, os protestantes, Lutero, já tinha acontecido no século XVI, nós estamos aqui no século XIX, a Contra-Reforma, né, que é a rigidez da Igreja Católica para manter os seus dogmas, só que nisso também o Pestalozzi, embora fosse de família de igrejas protestantes, né, os reformadores, ele tinha uma outra ideia. Ele falava que Deus era o Deus amor, e Jesus deveria ser apresentado como o Filho de Deus, o maior homem entre todos os outros. Lembrando o que os Espíritos falaram a Kardec, né? Que Jesus é o Espírito perfeito, é o nosso irmão maior. E claro que Pestalozzi sofreu o ataque da sociedade, inclusive de professores, né? Sofreu muito por causa disso, porque quem tem uma ideia renovadora e inovadora, é claro que vai sofrer. Então, sofreu ataques, né? Depois o colégio chegou até a fechar em consequência de brigas internas lá, até por questões religiosas. Falavam que ele tinha aversão ao cristianismo e estava levando as crianças a terem ideias revolucionárias, sem nos esquecermos que a Revolução Francesa ainda, né, era um acontecimento muito recente. Então, eles tinham medo que um novo grupo insurgisse, né, contra o Império, contra o governo da época. Então, ele foi bastante atacado. Para ele também, a religião não deveria ter dogma. Assim como a educação natural que a Vanessa falou, a religião deveria ser natural. E isso atendendo ao que ele tinha lido nos livros de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o filósofo do iluminismo, de quem o Pestalozzi era um admirador e lia, né, todas as suas obras. E como é que se passava a religião para os alunos, segundo ele? Deveria ser passado pela vivência, a vivência evangélica com o exemplo, né, de deveres que um religioso deveria ter. É o que nós vemos hoje também, né? Às vezes a pessoa é muito religiosa dentro da sua igreja, dentro da sua religião, e fora não consegue ser. Né? Itajubá, por exemplo, olha quantas igrejas, centros espíritas, terreiros de umbanda, budismo, quantos tem aqui em Itajubá para as pessoas se conectarem com Deus, se conectarem com o alto. Mas no momento do seu ritual, no momento do seu encontro, por que a cidade não é mais religiosa, mais cristã, mais fraterna, mais solidária? Não é? Não era para estar praticando isso no dia a dia? Infelizmente, não é o que nós vemos. Então, para Pestalozzi, religião é convivência. E aí, aos 14 anos, o Kardec, ou então o menino ainda Rivaio, ele já vai ajudar os colegas que estão entrando, os mais novos, a se tornar monitor, que era uma prática naquele instituto, já para mostrar que era um espírito responsável. Né? Depois nós vamos encontrar já aos 19 anos, ele já fora do instituto, em Paris, né? Onde ele vai se tornar, olha uma outra transformação, professor, né? Diretor de escola, escritor, escrevendo livros onde ele vai colocar nos livros o que ele aprendeu com Pestalozzi, as ideias pestalozzianas. Em um livro que ficou bastante famoso para ele, né, lá na França e na Europa, né, fez bastante sucesso, é o curso de aritmética, porque ele teve dificuldade, via os coleguinhas também com dificuldade, aí, Alexandre, você que é de matemática, né, e ele fez um método no livro para facilitar o entendimento. Então, tanto era procurado esse livro pelos professores quanto pelas mães, para ajudarem os filhos nas tarefas escolares. Né? Olha o educador aí, já se colocando, né, pensando no próximo, né? Isso já é uma caridade também. Então, a segunda transformação, de aluno para monitor, de monitor para professor, professor para diretor e escritor. Então, aos 21 anos incompletos, ele se torna diretor, já tem uma escola que ele, né, fundou, e aos 28 ele teve mais uma transformação, que agora ele se tornou marido de Amélie Gabrielle Boudet, também professora e escritora. E ele não parava nem um minuto. Ou ele estava dirigindo a escola, ou estava dando aula ou preparando aulas, porque quem dá aula sabe disso. Ou você está na sala de aula ou está em casa preparando aula para levar para a sala de aula. Escrevendo, né, sobre educação, que ele continua escrevendo livros, artigos,
conversando com colaboradores sobre educação, né? Ele tinha como ideal reformar o que ele achava que estava defeituoso e colocar aquilo que ele achava que estava faltando. Então, o biógrafo dele fala que o amor ao estudo, o culto ao saber, o destemor das ideias e a força moral é que o fazia respeitado e querido. Tudo bem até aqui? Até aqui falamos desse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Agora nós vamos dar um salto para quando ele fez 50 anos de idade, no dia 18. Nós temos um comentário, antes de você saltar aí. Lenart colocou curioso que o instituto criado pelo professor Rivail era um prédio alugado que era uma antiga escola jesuíta com proposta de ensino bem diferente da proposta de Pestalozzi. Pois é. Como é que os inovadores vão chegando depois, né, para complementar e para apresentar alternativas, né? O que falta muitas vezes na educação é alternativa. A pessoa fica sempre seguindo o mesmo modelo e não vê que tem uma forma diferente de educar. E o Pestalozzi é considerado o pedagogo do amor. Ele falou, sem amor não se educa. Né? Esses dias até eu vi no Face alguém falando sobre isso, quase que eu escrevi lá, essa frase do Pestalozzi. Né? Só se ensina com amor. Né? Mais algum comentário? Não, por enquanto é. Só esse colega de Pestalozzi que teve o comentário? Só ele é da turma do Alto de Barcelona, né? A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje. Então, veja bem, dia 18 de maio de 1855, né, Kardec ainda não tinha completado 51 anos, já que ele é de 1804, nós vamos encontrá-lo numa sala da senhora Planet-Maison, vendo pessoas em volta de uma mesa circular, colocando as mãos assim, encostando o dedinho uma na outra, em silêncio, igual apareceu no filme, para quem assistiu, esperando a mesa se manifestar. Né? Ou ela ia subir, ou ela ia saltar, ou ela ia dar alguma batida, e ele ali já aplicando o método de Pestalozzi, porque primeiro ele lançou a dúvida, é possível uma mesa que não tem nervos, que não tem cérebro, pensar e dar respostas que as perguntas que as pessoas faziam? Claro que ele duvidou. Só que ele não duvidou, falou, não quero nem saber. Ele duvidou e foi ver. Né? Ele foi observar, que é o segundo item da proposta de Pestalozzi. Né? A dúvida, a observação, e aí ele fez uma observação, né, pormenorizada ali, olhando janela, cortina, olhando debaixo da mesa, segurando até os pés das pessoas para não ter nenhum tipo de fraude, né? E começou a questionar, fazer perguntas, e só depois é que ele vai concluir a sua observação. Né? Então, na sua observação, ele concluiu que a causa do fenômeno das mesas girantes eram as almas dos mortos ou os espíritos. E até hoje, falar sobre isso, as pessoas falam, nossa, os mortos falam? Falam, né? Se comunicam. Isso é natural, espíritas, isso é natural. Tem espírito com medo de comunicação de espírito, isso é natural. É isso que a doutrina espírita nos explica. Né? Então, uma outra transformação agora na vida dele. Ele se tornou um pesquisador das causas espíritas. Então, está vendo como é que ele vai crescendo, vai preparando o terreno, né, para que aquela planta possa germinar e dar uma árvore com bons frutos? E isso não acontece só com Kardec. É o que eu falei no início. Vamos fazer uma passagem uma panorâmica sobre a nossa existência até o dia de hoje, quais os momentos em que nós fomos nos preparando para fazer o que fazemos hoje, até mesmo para sermos espíritas. Né? Aquela outra religião que nós tínhamos, quem veio de outra religião, foi uma base. A outra religião, no meu caso, que era católico, me permitiu conhecer o Evangelho, Jesus, né, do jeito que, né, cumprir os rituais, me aproximar dessa coisa chamada religião, para depois ir ampliando
e identificar em qual religião, como adulto, eu adotaria, no caso aqui o Espiritismo. Meninas, querem falar? Não, eu acho curioso essa sua reflexão, que a gente consegue entender a vida nessa progressão. A gente estava comentando aqui sobre nós pais, nós alunos, nós avós. Então você vê que nós vamos progredindo em papéis diferentes, num mesmo cenário, numa mesma encarnação. Olha quanta oportunidade nós temos de melhoria, de transformação, sem precisar desencarnar, nascer de novo, né? Então é muito curiosa essa reflexão. A Valéria colocou o seguinte: quem está apresentando é um espírito e dos estudiosos. É para você, Carlos. Foi um mimo. Apresentando. Receba como um mimo. Muito obrigado, Valéria. Porque nós temos que lembrar o que o Espírito da Verdade falou a Kardec. Espíritas, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Né? A instrução é que isso que a Lili falou aí, né? Virar mãe, virar aluno, virar professor ou uma profissão, você vai se instruir para isso, conhecer, e vai se relacionar com pessoas que estão naquele cenário. Esse é o amar. Então, o tempo inteiro na vida, nós estamos amando, né? Trabalhando sentimento e razão. Então, é Pestalozzi. Razão para conhecer, sentimento para amar e as mãos para fazer um mundo melhor. Alguém ia falar aí? Não, eu fiquei pensando, né? Não, eu fiquei pensando quando você começou a relatar, no momento em que ele presenciou as mesas girantes, e aí ele já não. Porque, assim, de acordo com tudo que ele tinha de conhecimento, era logicamente inconcebível as mesas terem um princípio inteligente, porque até então ele descobriu isso através da experimentação, né? Então, assim, eu fiquei comparando com o nosso comportamento. Quantas vezes a gente já larga a mão de uma coisa, ou já não vai dar certo, isso não existe, isso é orgulho, né? Já nega porque, não, mas eu não conheço. Isso, tudo que eu estudei, eu não estudei isso. Né? Então, assim, como você vê a humildade do espírito de olhar e falar assim, não, mas espera aí, eu não sei, mas isso pode existir. E isso é o que a educação, como Pestalozzi conduz, proporciona. Porque a pessoa, ela começa a ter humildade perante o conhecimento, ela sabe que ela não sabe tudo. A gente fala muito isso, né? Mas a gente ainda acha que a gente sabe tudo. E olha a importância de um professor, de uma professora na vida de um aluno para fazê-lo crescer como pessoa. Né? Então, Pestalozzi já preparou o Allan Kardec adulto, né? Deixando ele observar, porque o que você falou aí, muitas pessoas fazem isso com o espiritismo. Eu não acredito nisso, e pronto, acabou, isso é do diabo. Não quer investigar, não quer observar, não quer conhecer. Eu não acredito, não existe, pronto. Então, não é porque eu não acredito que não existe. Acreditando ou não, o homem foi à Lua. Né? Agora, não pediu permissão para mim. O homem se comunicar, o espírito se comunicar, eu não tenho que dar permissão para isso. Então, a gente se coloca como dono do mundo. Né? Se eu não vi, não acredito, não existe. Isso aí o positivismo fez com a gente, né? Essa ciência de 400 anos aí. Eu preciso experimentar nos 5 sentidos, e o espiritismo se experimenta no 6º. Então, ao não se admitir o 6º sentido, você não admite o espiritismo. Né? E o 6º sentido, todos nós temos, que é mínimo a intuição. Agora, como a nossa ciência não acredita, não trabalha a intuição, o espiritismo não é aceito. Simples assim. Aí nós temos um Pestalozzi lá do século XIX que trabalhava a intuição. E Kardec veio trabalhar a intuição nas obras básicas. Então, esse encadeamento é lindo, né? Foi o que nós discutimos segunda-feira no Kardec em Prosa. Né? Como é que as coisas se encadeiam na natureza quando a gente vê... Porque a história que nós estudamos é a história passada. Né? Quem estava vivenciando lá a Idade Média, Idade Antiga, né? Esses nomes até foram colocados depois, não estava sabendo que estava na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, estava vivendo, fazendo a sua história. Agora, a gente que já está aqui e vê tudo o que passou, né? A gente tem uma visão geral. Né? Então, olha o que Kardec fala.
quando na sua conclusão e na sua intuição, entrevi qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Ó, por isso que ele se tornou um pesquisador. E mais à frente ele vai dizer: percebi naqueles fenômenos a solução que eu procurara em toda a minha vida. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, para todos nós. Quando descobrimos o Espiritismo, nós falamos isso? Essa é a solução que eu procurara em toda a minha vida. Quem quer responder? Eu ia deixar para a Lili, mas eu já vi que ela deixou para mim. Mas o gol agora. Não, eu fiquei pensando, né? Eu realmente tive essa sensação, porque eu nunca me encaixei em lugar nenhum, e eu nunca achei que o mundo estava justo, sabe? Para mim, o mundo sempre foi injusto. Para mim, tinha alguma coisa errada, sabe? As coisas, o que eu recebia de informação, o que eu tinha de conhecimento, me falava que alguma coisa estava errada desse jeito, não ia funcionar. Então, quando eu conheci o Espiritismo, eu olhei e falei assim, pronto, é isso. Eu posso não saber tudo, mas eu sei que aqui eu vou ter um caminho que eu posso trilhar e buscar as respostas, porque pode não ter respostas fechadas, mas eu vou encontrar pelo menos respostas que vão me instigar a procurar mais. Então, eu acho que é uma caminhada e a gente realmente precisa se atentar para essa potência, né, que essa visão do conhecimento traz para nós. E tem um comentário aqui da Rosana, você vai ler, Lili? Pode ler. Pode. Você quer continuar? Pode. Não, pode seguir. A Rosana disse que não foi falado, mas percebemos rapidamente quando começamos a ouvir as bases da doutrina. E realmente, né? É desse princípio que a gente vai montando todo um conhecimento sólido, né? E consolador. Eu vejo até muito aquele questionamento. A gente às vezes ainda tem aquela resistência, se questiona, faz alguns questionamentos até assim curiosos, e é isso que vai construindo a solidez. Eu acho que se você aceitar passivamente tudo de braços cruzados, dizer, não, está escrito lá, eu tenho que aceitar, não é assim que a gente constrói. A doutrina, ela tem que forçar você se perguntar e você falar, peraí, deixa eu olhar, deixa eu reler, deixa eu entender, e deixa eu buscar a lógica disso. E a gente acaba encontrando muita lógica em toda a doutrina, né? Então, eu acho que é isso que é o grande consolo do Espiritismo. O Espiritismo é aquela religião que te dá autonomia, você não precisa obedecer a quem está à frente, né? Não tem ninguém à frente, na verdade, não tem pastor, não tem um corpo sacerdotal, né? Você tem autonomia de ler e interpretar, e não está diferente do que Jesus fazia. Né? Jesus perguntava, o que está escrito na lei? Como lês? Né? O que ouviste? Ele também jogava para as pessoas pensarem. Né? Ele não dava aquilo pronto, agora é assim, pronto, acabou. Não. Como é que você está entendendo a lei? E aí, para explicar, ele colocava uma parábola que a pessoa também tinha que interpretar. Sim. Né? A parábola conhecida, né, do bom samaritano. Ele pergunta para o fariseu lá, e aí, quem foi o próximo? Né? Que a pergunta dele foi essa, quem é o meu próximo? Oi? Sempre desafiador. Nunca foi, né, jogava e deixava. Ele sempre desafiava. E aí, o que ficou para você? Né? O que entrou aí dentro? Isso é dar autonomia para a gente pensar. E muitas religiões não dão, com todo respeito a quem é de outra religião. A Raquel Russo colocou o seguinte, para mim foi isso também, encontrei o que eu procurava, a doutrina que me convence a ser uma pessoa melhor. E tem mais um comentário do Maurílio de Carvalho, que diz, o Espiritismo respondeu a todas as minhas dúvidas e abriu meus olhos para as oportunidades de crescimento moral e espiritual. Os dois falaram sobre ser uma pessoa melhor, né, se modificar moralmente,
com uma doutrina que traz lógica, né, que traz questionamento, que traz consolo, que traz desafio, que traz tudo. Então, realmente, é transformação, né? Abraço para o meu amigo Maurílio, diretamente de Santa Catarina, falando conosco. Muito bom sua presença aqui conosco. Então, eu posso não ter falado o que Kardec falou, mas é a doutrina que me faz sentir bem, porque eu me sinto confortável nessa religião, nessa doutrina, né? Vamos caminhar mais um pouquinho com Kardec, quando ele vai conhecer na casa da senhora Planet-Maison a família Boudin, né? Um casal e duas filhas, uma de 16 anos, Caroline, e uma de 14, Julie, e que eram médiums, né? E que já se comunicavam na sua casa com esses espíritos através da mesa, e depois, né, adaptado com mesa de bico, e foram adaptando até que elas começaram a escrever. E lá que Kardec foi fazer as perguntas para os espíritos, e a partir dessas perguntas, olha que interessante, ele poderia ter satisfeito a sua curiosidade com as suas perguntas e nada mais, mas ele percebeu que o mundo precisava dessas respostas. Aí é o professor, o educador, com o amor do Pestalozzi, abrindo para o mundo e sabendo o que ele iria passar, né? Então, ele vai escrever o Livro dos Espíritos, né? Primeiramente com 501 perguntas e respostas dadas pelos espíritos, e nesse momento tem uma nova transformação, porque na hora de assinar a obra para publicar, ele já era um escritor conhecido. Então, para não misturar as coisas, né, achar que era da cabeça dele mais um livro escrito, ele colocou um pseudônimo. Então, ele se lembrou que o espírito Zéfiro, que foi um espírito amigo, tinha convivido com ele, né, nas Gálias, como um druida, um sacerdote, né, daquela época. Ele, nessa época, se chamava, né, o Rivail se chamava Allan Kardec. Então, é quando ele usa esse nome de uma outra existência e se transforma agora, a grande transformação da sua vida, né, transformação para entrar para a história como Allan Kardec, né? E, a partir daí, ele transforma a sua própria vida, se tornando pesquisador da ciência espírita, e começou agora, por isso que ele é o organizador, o codificador, a organizar todas as ideias, e ele não foi assim, o espírito respondia, ele anotava e já escrevia para ser um livro. Não, ele fazia a mesma pergunta a vários grupos de médiums, comparava as respostas, concluía para poder responder o mais didaticamente para nós lermos hoje, 163 anos depois, né? E para entender. Então, até nisso ele pensou, como é que as pessoas vão entender isso? Então, ele simplificava as respostas, né? Identificava o que era verdadeiro, o que não era, né? Porque ele percebeu que do outro lado tem todo tipo de espírito, e o espírito não é dono da verdade. Isso é bom falar, porque a pessoa que vai conversar com o espírito, quer seja onde for, logo acredita no espírito, né? Seu pai vai morrer. Nossa, o espírito falou que meu pai vai morrer. Claro, todos vamos. Então, ela já fica impressionada que foi o espírito que falou, mas às vezes é um espírito brincalhão, né? Por isso que no espiritismo nós estudamos, né? E aí esse homem começou a passar as noites em claro, a não ter descanso, a não ter férias, e com pouco dinheiro tinha que se virar para trabalhar, para ganhar dinheiro. Foi um missionário e foi com sacrifício que essa doutrina espírita, essas obras básicas foram escritas. Então, a homenagem que podemos fazer a este homem é ler os livros que ele sofreu tanto para escrever, né? No mínimo, ler. E mais, estudar, né? E lembrar também que ele tinha a companhia da sua esposa, que o ajudava também, né? Tanto o acompanhando sempre nas reuniões, que ele frequentava as reuniões mediúnicas, e ajudava nas revisões, né? Foi uma grande parceira que ele teve. E aí, em uma dessas sessões, ele recebeu uma mensagem do Espírito Superior confirmando que ele é missionário, né? A gente tem vontade de receber essa mensagem, né? Você, Carlos Gomes, é um missionário. Mas olha como é que o Espírito Superior manda a mensagem. A missão, você é realmente o responsável por esse trabalho que está fazendo. E a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos.
Ódios terríveis serão assolados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas, falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. E aí, vamos ser missionários com essa mensagem tão estimulante? Então, tem muita gente que quer ser Chico Xavier, Divaldo Franco, Jerônimo Mendonça, acha bonito, Madre Teresa, mas não é só quando sai na televisão que é bonito, é o dia a dia que é doído, e faz tudo por amor. Né? Só que eles não nos desamparam. Ele falou para ele, nós continuaríamos a tarefa após recebermos essa notícia, eu perguntando. Né? Aí eles dão uma... Responda para mim. Nós continuaríamos a tarefa com uma mensagem dessa? Eu me lembro quando a gente começou os trabalhos do NEFA, e a gente tinha um lema, não vamos abrir nenhum trabalho novo assim, a toque de caixa, porque quando se sabe um trabalho espírita, você tem todo um amparo da espiritualidade e não pode ficar 5 anos e acabou porque a gente desistiu, né? Não quero mais não, cansei. Então a gente tem que pensar muito, né, no que é que você vai fazer, se você tem uma equipe que vai tocar isso adiante, para que isso tenha realmente um propósito e tenha um fundamento, senão não faça. É exatamente isso. Imagina o cunho de uma doutrina, a codificação de um movimento que mudou o mundo, né? Não foi só a França. E ele tinha que ter uma categoria, né, muito acima. Eu, Lili, sinceramente, não precisava nem da mensagem, né? Sairia fora e falava, deixa para a próxima encarnação, porque é muito difícil, por isso, né? que nós não somos missionários. A gente ainda não está pronto. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, né? E é uma outra reflexão. Hoje a gente olha para Kardec com olhos de pós-espiritismo. Kardec não fácil, tinha, né, esses olhos, ele não sabia. Ele não sabia que a espiritualidade já está lá no backup dele, ajudando, né? E amparando. Ele podia perceber isso e ter essa intuição. Mas como a gente tem hoje provas, relatos, livros, né? Ele não tinha. Então, assim, é muito, muito forte, sabe? Você pensar que a pessoa se dedicou sem ter essa visão de tudo que viria a ser. Simplesmente porque ele achou que aquilo faria bem para outras pessoas. Um trabalho hercúleo, né? Ele fez um trabalho gigantesco que a gente tem que... Você disse, Carlos, que no mínimo a gente tem que ler. Eu ainda vou além. Eu acho que Kardec deixou um legado de moral muito grande para a gente. A gente tem que seguir. O Reinaldo acabou de citar aqui num comentário dele, acho que é pertinente até a gente colocar, como ele conseguiu ler e responder tantas correspondências, lembrando que não havia e-mail, as cartas eram à mão, né? Ele não tinha luz elétrica, ele não tinha nada, essa velocidade que a gente tem, e ele respondia mais de 300 cartas por 10 por dia. Né? Então, o trabalho dele foi realmente gigantesco, um trabalho de transformação interior para nós. Eu não acredito que a gente deva somente ler as obras, não. A gente tinha que seguir, né, o exemplo desse homem. Por isso que eu falei, no mínimo, ler. Às vezes nem isso o espírita faz. Estou nem falando do público leigo, não. O espírita. Né? E quando você falou aí da questão de trabalho espírita numa casa espírita tem data para começar só. Não tem fim. Né? E não é da pessoa que começa, é da casa. Então, quem vai chegando, vai continuando. Reforma íntima mesmo, né? Tem mais de 20 anos aí, desde quando começou o núcleo, 26 anos. Né? Quantas pessoas já coordenaram esse trabalho? Ele continua aí. Né? Então, olha como... eu fiquei pensando... Não, eu fiquei pensando na questão do trabalho, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa, você começa a fazer um trabalho, você fica muitos anos no trabalho, aí você começa a pensar assim,
nossa, mas só eu vou fazer esse trabalho, nossa, não vou pôr ninguém para fazer esse trabalho, não vou... Só que, ao mesmo tempo, o que é uma existência perante um trabalho que vai perdurar ali gerações, né? Se só tem você para fazer o trabalho, se você está colocando outras pessoas, mas ninguém assume, continua. É um projeto de vida, não que você deva se apegar àquilo e não querer o novo, né? Ajudar as pessoas a aprenderem. Mas muitas vezes a gente se vê em situações de trabalho que você vê que, né, você precisa estar ali para aquilo fluir. E por muito tempo eu me questionei, e já tem uns anos para cá que eu já comecei a olhar e falei assim: olha, se tiver que ficar aqui entrando de bengala para falar oi para as crianças e começar a aulinha, vamos embora, fazer o quê? Não é? Nós vemos aí Divaldo, né, com seus 93 anos, Raul Teixeira, tantos aí, né, que vão, Honório Onofre, né, tantas pessoas que foram até, né, o próprio Chico, 92 anos, não tem idade, o espírito não tem idade, tem trabalho. E o trabalho não é nosso, trabalhamos para Jesus, nós somos instrumentos. Aí nós temos que lembrar, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Será que eu estou me deixando escolher por Jesus para fazer um trabalho aqui na Terra em nome dele? Aí é de cada um. Então, os espíritos ainda falaram para Kardec como é que ele ia lidar com todos esses obstáculos, né? Claro que eles dão a receita, e a receita é muito fácil. Humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, devotamento, abnegação, firmeza inabalável, prudência e tato, para não comprometer o sucesso com atos ou palavras intempestivas. Temos esse currículo aí para poder ser missionário? Aí a resposta de Kardec, que deu origem a mais uma transformação do espírito dele em reforma íntima: aceito tudo sem restrição. Olha, aceito tudo sem restrição. Aqui ele assinou a sua carta, né, de compromisso com a espiritualidade e foi à frente. Isso é de uma emoção, né, de um tamanho, é impressionante. Só um espírito de envergadura de Allan Kardec, para a gente estar falando dele aqui hoje, e se emocionando de ver ele aceitar isso. Já, claro que já estava no planejamento dele, mas quando a gente chega aqui, a gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não o nosso planejamento. Livre-arbítrio. E a hora que ele viu toda a dificuldade à frente dele, ele disse sim, aceito, sem restrição. Ele não colocou um condicionante. Vou aceitar se, não. Aceito, e vocês comigo, eu vou embora. E nos próximos 12 anos, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, só provações, né? Então, eu quero terminar aqui, acho que já estamos no nosso tempo, né? Com um breve comentário de tudo que ele fez, desde 1854 até a sua desencarnação em 1869, sem parar um ano sequer. É isso aí, Vanessa, Lili. Estamos terminando? Sim, já estamos nos 5 minutos finais. 5 minutos eu vou falar aqui para a gente guardar isso e morrer de inveja. 1854, ele tem contato com as seções das mesas girantes ou falantes e inicia sua pesquisa da ciência espírita. 1800, então, de 1854 até 1857, ele ficou pesquisando e escrevendo para lançar o livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, com 501 questões, perguntas e respostas. Um ano depois, 1858, já no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, ele lança a Revista Espírita, um jornal com subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. E ele ainda vai falar que estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, pois ele um dia participará do mundo dos espíritos. Então, o espiritismo é uma psicoterapia também, o que aprendemos, por isso que a benfeitora Joana de Ângeles lançou
a série, né, psicológica, para a gente se conhecer e se analisar, fazer a nossa terapia. E nesse mesmo ano, 1858, no dia 1º de abril, ele abre o primeiro centro espírita do mundo, chamado Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para que as pessoas pudessem se reunir para estudar o próprio espiritismo, para trocar informações, relatos, depoimentos. E também lança um outro livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas. Um ano depois, 1859, lança o livreto O que é o Espiritismo, né, que a gente orienta para que a pessoa conheça o Espiritismo a partir desse livro. Um ano depois, 1860, o Livro dos Espíritos, segunda edição, agora com 1019 perguntas, que é o que nós conhecemos hoje, e começa a viajar para as cidades ali próximas, né, a Paris, algumas são distantes, para realizar palestra, para conhecer centros espíritas, começando o movimento espírita. Um ano depois, 1861, lança o Livro dos Médiuns, e nesse mesmo ano, no dia 9 de outubro, ele passa por um grande aborrecimento, chamado o Auto de Fé de Barcelona, quando ele manda 300 livros para a Espanha, e o bispo da cidade não deixa ser entregue para o livreiro, Maurice Lachatre, e queima em praça pública como um ato de inquisição. Isso o aborreceu bastante, mas os espíritos falaram que aquilo ia ter uma grande projeção, e ele chega a dizer: podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de abafar. E foi o que aconteceu. Né? E depois, vamos ter aqui, em 1862, ele lança o livro Viagem Espírita, né, que foi comentado pelo Vlado segunda-feira, né, no nosso debate Kardec em Prosa, e onde ele escreve sobre as suas viagens, um livro que nem todos conhecem, mas é lindíssimo. Você ali está conversando com o próprio Kardec, né, e a impressão dele dos centros espíritas. Lança um outro livro também, O Espiritismo em sua mais simples expressão. Aí tem livros que a gente nunca ouviu falar. Em 1863, ele continua suas viagens, né? Continua escrevendo, porque ele escrevia, publicava, pagava a revista espírita, né? As suas correspondências, né, que já foi citado aí, mais de 10 por dia, escrevendo ali na pena de ganso, molhando o tinteiro, à luz de vela, preside o Centro Espírita, né, que é a sociedade que ele criou, faz as caridades dele, porque ele era uma pessoa, né, caridosa, distribuía seus haveres para os necessitados, e ainda dá aulas gratuitas. Olha só, quem é Kardec? Em 1864, lança o Evangelho segundo o Espiritismo e um outro livro, Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritos. 1865, lança O Céu e o Inferno. 1866, lança um livreto, A Prece segundo o Evangelho. 1867, um outro livro que não tem tradução para o português, Estudo sobre a poesia mediúnica. Que livro lindo deve ser, né? 1868, né, lança A Gênese e lança um outro livro, que é O Caráter da Revelação Espírita. E em 1869, ainda no início do ano, que ele desencarnou em 31 de março, ele lança um catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca e cria um projeto de criar uma biblioteca espírita, um asilo para os idosos espíritas e para o próximo presidente da sociedade, e um museu espírita. Então, ele desencarnou trabalhando, inclusive ele desencarnou quando ele recebeu uma correspondência, né, pelos Correios, e ao pegar a caixa, ele teve, né, uma síncope, vindo a falecer naquele instante. Então, ele transformou-se pela resiliência, aguentou todos os ataques sofridos, sem perder a dignidade, agressões, falsidade, traição, abandono, pobreza, mas manteve a sua missão. Então, toda a nossa homenagem, agradecimento a Allan Kardec, né, e o nosso respeito. Falamos dele com o respeito que ele merece. É isso. Nessas viagens que ele fazia, ele também fazia muitas palestras, né? Ele era um expositor. No livro e fazia tem as palestras dele.
inclusive em centros que estavam abrindo, centros novos, ele ia, que tem um fato para a gente encerrar, com uma imagem bucólica deste homem sisudo, que todo mundo fala que nunca sorria, que nunca tinha um momento de carinho, e Leon Denis conta que ele estava muito ansioso para conhecer Allan Kardec numa dessas viagens que ele foi na cidade de Leon Denis para poder fazer a palestra, e o Leon não teve oportunidade de participar da palestra. Eles trocaram de lugar de última hora por conta de aquelas coisas da cidade mesmo, né? Não permitiram fazer a palestra lá, e aí o Leon Denis teve que ficar lá no lugar, avisando as pessoas que tinham trocado de lugar, então ele perdeu a palestra, e ele fica extremamente chateado, e no outro dia ele tem a oportunidade de encontrar com Kardec. Quando ele chega na casa de Kardec, ele se depara com uma cena que ele relata como uma cena bucólica. Ele vê Kardec subindo numa cadeira, numa árvore de cerejas, para apanhar uma cereja para dar para Amélie Gabriele Poder. E ele registrou de aquilo. baixo ali olhando. Ele registrou aquilo com muita emoção e passa para a gente, né? Com muita emoção desse homem que é o nosso grande exemplo. É e isso. Tudo ele ainda tinha vida de marido, né? Sim. Marido sim, carinhoso. Né? Nós tivemos alguns comentários que a gente não colocou. Eu tentei responder aqui, o pessoal participou, conversou bastante. Muito obrigada, Carlos, né, pelo presente, né? Acho que foi muito válido, foi muito Obrigado, bacana. Kardec. Né? Obrigado, Carlos, e obrigado, Kardec, né, pelo presente, pela palestra, pelo estudo, pelo conhecimento. E fica a sugestão, gente. Precisamos ler também a biografia do Kardec, que é um exemplo de vida para o espírita, principalmente. Né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada a todos que participaram. Vanessa, você poderia nos dizer quem é a semana que vem? Não poderia, porque eu esqueci de olhar. Eu acho que é a Karina, mas a gente vai lembrar o pessoal. Eu acho que é a Karina, e aí se for a Karina é um vídeo, né? E geralmente é um vídeo, a gente faz o chat ao vivo para o pessoal. Mas a gente avisa vocês nos grupos e nas nossas mídias, a gente vai avisando. Vamos fazer a nossa prece? Vou fazer um fundo musical para a Vanessa fazer a nossa prece final, pode ser? E antes de fazer a nossa oração, agradecer a todo mundo que participou, a todas as pessoas que estiveram presentes. Muito obrigada a todos, tá? Vamos lá, Vanessa? Claro. Vamos então fechar os nossos olhos para nos dedicar a esse momento e pensar um pouquinho também sobre tudo que escutamos hoje, sobre esse irmão tão querido que nos deu esse presente, que é a doutrina espírita. Vamos enviar as nossas melhores vibrações em gratidão ao nosso irmão Kardec. Gratidão por iluminar a vida de todos nós e trazer esperança aos nossos corações. Nós possamos, pelo seu exemplo e pelo consolo e esperança da doutrina espírita, cada dia trilhar um caminho de transformação, de caridade, de estudo e conhecimento. E, acima de tudo, de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Autoconhecimento. Agradecemos, Pai, todo o amparo nas atividades da nossa querida casa de fraternidade e amor. E pedimos
ilumine a semana de cada um com bons pensamentos e boas atitudes. Que assim seja. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada.